E aí, tudo bem com vocês? Como que vocês estão? No vídeo de hoje, eu gostaria de falar sobre contrato de parceria, mas especificamente o contrato de parceria no contexto do loteamento, que é uma das áreas que eu gosto de produzir conteúdo aqui para vocês, que inclusive foi a área que eu comecei a trabalhar na construção civil, na contabilidade, obviamente. Por que eu quero falar desse conteúdo com vocês? Porque esse modelo de parceria, de contrato de parceria, por mais que seja algo já datado, algo antigo, para os modelos de negócio que a gente tem hoje, pensando em estrutura societária, é um modelo que é muito utilizado, sabia? Inclusive aqui no estado de São Paulo, ele é utilizado demais por empresas que executam loteamento, empresas grandes, inclusive. Então eu quero falar sobre este tipo de contrato com vocês, pensando principalmente da ótica tributária e mais especificamente na ótica tributária, falando de lucro presumido, combinado? Então eu quero falar com vocês sobre a tributação de um contrato de parceria em loteamento no contexto do lucro presumido, tá? Quero que você saia daqui sabendo exatamente quais são os nuances, quais são os detalhes técnicos, os detalhes mais específicos que você, loteador, empreendedor, você contador que atenda, loteadoras na sua carteira, e você tem que saber, tá? É uma coisa que você precisa saber se você está neste contexto, se você tem empreendimentos neste contexto. Então, bora lá. O que seria, este contrato de parceria? Basicamente, o contrato de parceria, ele nasce da união de 2 vontades, tá? Vamos ser aí bem sólidos na explicação, tá? Nasce da união de 2 vontades. Uma pessoa tem a propriedade de uma gleba de terreno, que a gente chama de terrenista, tá, atualmente, e uma pessoa jurídica, na maioria dos casos, que tem, esse know-how, que tem essa habilidade de executar esses empreendimentos imobiliários que são realizados via loteamento, executar loteamentos no fim das contas. Então tem um terrenista com um terreno e tem, um empreendedor, que é o nome que a legislação dá para esse tipo de parceiro, que tem essa habilidade de executar os loteamentos sem ter o terreno, em alguns casos. Então há esse desejo de unir esses esforços, o terrenista encontra um empreendedor, e aí nasce esse contrato de parceria. Então agora a gente tem 2 parceiros, né, 2 loteadores no fim das contas, um loteador terrenista e um loteador empreendedor. Uma vez que esse contrato de parceria ele foi consolidado, você vai observar a seguinte, execução. Dado que, agora eles são parceiros, um entra com a terra, outro entra com o desenvolvimento, deste resultado dessa venda, da venda de um lote, por exemplo, eles irão partilhar, o resultado com base no percentual que for estipulado dentro deste contrato de parceria, tá. Então, os contratos de parceria, a maioria deles já prevê essa possibilidade, essa necessidade, no fim das contas, de partilhar o resultado dessa operação, desse loteamento imobiliário. Então, por exemplo, de uma venda de R$ 100.000 que esse loteamento ele realiza, o empreendedor junto com o terrenista, pensando que o percentual ele foi estipulado em 70% para o desenvolvedor e 30% para o terrenista, então nesse caso de uma venda de R$ 100.000, por exemplo, R$ 70.000 iria para este loteador desenvolvedor, seria a receita dele, e R$ 30.000 seria a receita do terrenista. Mas lembre que ambos são loteadores. Então, num contrato de parceria, tanto o loteador desenvolvedor quanto o loteador terrenista estão vendendo o imóvel. Eles têm ali a sua participação nesse imóvel, mas ambos estão vendendo, inclusive o desenvolvedor, que eu mencionei agora há pouco. Esse desenvolvedor, mesmo que ele não tenha, a propriedade deste lote, deste imóvel, ele vai ser um vendedor de imóvel também, ele não será um prestador de serviço, tá. Aqui é um ponto que, na minha opinião,
você precisa prestar muita atenção, você loteador, empreendedor e você contador que atende loteadoras. Num contrato, de parceria, não existe relação de prestação de serviço. Tá? Então, pensando em tributação, principalmente, o loteador desenvolvedor não está prestando um serviço nem para o cliente, nem para o terrenista, tá? O loteador ele está desenvolvendo a infraestrutura, ele está realizando o projeto, ele está realizando o esforço de marketing, deste empreendimento, está vendendo o imóvel junto com o terrenista. Então ele também é o vendedor de imóvel. Então pensando em tributação, você precisa respeitar, as regras de venda de coisas, independente do seu regime tributário, tá. Mas isso não quer dizer que você, está vedado de executar a infraestrutura, você desenvolvedor, você não está vedado de desenvolver essa infra por meio de uma prestação de serviços e receber em lote, por exemplo, é uma possibilidade. Você, fecha um contrato de prestação de serviços, de execução de obras de infraestrutura com esse terrenista. O terrenista, ele vende os lotes como loteador, somente ele é loteador, e ele pode te pagar, né, como forma de quitar esta prestação de serviço que você executou com lotes daquele empreendimento. Mas aí você percebe que é diferente a relação entre o terrenista e o desenvolvedor. Aqui, nesse segundo exemplo, seria uma relação de prestação de serviço, certo? Agora, no primeiro exemplo, é uma relação de parceria. Os dois executam a mesma atividade, os dois vendem imóvel, ainda que a responsabilidade de cada um seja diferente, como eu falei. Pensando em legislação tributária exclusivamente, infelizmente, nós não temos muitas bases legais sólidas, como lei complementares, como decretos, e regulamentem esse tipo de atividade, o loteamento por meio do contrato de parceria, ainda que o loteamento ele esteja bem regulamentado na legislação que a gente tem hoje, tá? Mas o contrato de parceria, não. O que a gente tem do ponto de vista tributário é o parecer normativo CST número 15 de 1984. Sim, ele é um pouquinho, antigo, já tem aí bons anos, boas décadas de existência, mas primeiro, ele ainda é uma base legal válida, a gente pode observar essa base legal para executar as atividades de hoje, e é uma base legal interessante, porque ela permite que o loteador desenvolvedor, ele tribute, a venda, né, essa atividade que ele faz no contrato de parceria como se fosse uma venda de imóvel efetivamente. Então aqui a gente tem uma base legal que dá substância para você, desenvolvedor, utilizar as menores presunções do lucro presumido, que é algo que eu vou falar logo na sequência. Mas já adiantando um pouquinho, esse parecer ele te dá essa possibilidade de você utilizar as presunções menores de imposto de renda e contribuição social no lucro presumido, por exemplo. É uma base legal interessante para você utilizar aí no seu dia a dia também. Ela é um pouquinho difícil de achar, inclusive eu nunca achei, só uso um portal que é um pouquinho famoso, eu não quero falar o nome dele aqui. Ele tem a reprodução desse parecer, eu uso ele. Eu vou deixar o link aqui na descrição desse parecer, desse site, e você acessa e você estuda esse parecer. Além desse parecer, nós temos também 2 soluções de consulta, tá. Eu vou deixar as 2 soluções de consulta aqui embaixo, mas basicamente elas falam a mesma coisa. O terrenista, ele na condição de loteador terrenista, ele pode, usufruir dessas alíquotas menores de presunção no lucro presumido, e o loteador desenvolvedor, ainda que ele não tenha propriedade do imóvel, isso é muito interessante, você precisa, ter essa noção de que você não precisa ter a propriedade lá no registro de imóveis, ter o seu nome, loteador desenvolvedor, lá no registro de imóveis, para que você tenha essa possibilidade de tributar essa venda da parceria como se fosse a venda de um imóvel, tá? Você, a partir do contrato de parceria, pode ter essa possibilidade de usar as mesmas presunções que o terrenista. Inclusive, eu vou deixar as 2 soluções de consulta aqui embaixo, você vai poder acessar, você vai ver que não estou inventando
nada, é o entendimento da própria, da Receita Federal. Agora nós vamos direto para a parte de tributação, vamos falar de tributação de forma simples, tá, de forma prática, para que você entenda os pilares, tá, da tributação no lucro presumido, como eu falei. Reforma tributária, eu não quero falar dela aqui, vou fazer um vídeo somente sobre a reforma tributária no contexto do loteamento, tá, então fica ligado que vai sair esse vídeo nas próximas semanas. Então aqui vamos falar somente do lucro presumido. Então, alguns minutos atrás, eu já tinha dito que tanto o loteador desenvolvedor quanto o loteador terrenista, eles podem usufruir daquela alíquota de presunção menor, aquela de 8% para imposto de renda e de 12% para a contribuição social, tá? Isso se aplica tanto para o terrenista quanto para o loteador, quando a gente fala de imposto de renda e contribuição social. Como o loteamento ele está dentro daquele rol de atividades imobiliárias, loteamento, incorporação imobiliária, construção para venda, compra e venda de imóveis próprios, a tributação desse tipo de atividade vai ter que respeitar o regime de caixa, tá? Então, no lucro presumido, você vai apurar o seu tributo conforme o recebimento das suas vendas. Então, valor original das vendas, valor de correção monetária, inclusive, valor de juros e multas de mora, você vai agregar todos esses valores. Pensando em correção e juros de mora, eles precisam estar constantes no contrato, tá, de compra e venda. Mas eles estando, você agrega todos esses valores, inclusive podendo deduzir os descontos condicionais, tá? Essa é uma, exceção prevista para as atividades imobiliárias. Então, todos esses recebimentos descontados as vendas canceladas, descontados os distratos, tá? E os descontos condicionais, vai te levar, a essa base que você vai aplicar as suas presunções. E quando a gente pensa em carga tributária de um loteamento, quando a gente soma imposto de renda, o adicional de imposto de renda também, contribuição social sobre o lucro líquido, PIS e COFINS, nós chegamos a uma base de carga tributária de aproximadamente 5,93%, tá? Que pode chegar, dependendo do seu adicional de imposto de renda, até 6,7% aproximadamente, tá? Então essa é a variação de uma carga tributária de um loteamento, pensando somente nos tributos que a gente tem hoje, tá? Como eu falei, eu não quero falar sobre reforma tributária ainda, então só a regra que a gente tem hoje, pensando também somente nos tributos que incidem sobre o faturamento, tá? Não estou considerando aqui ITBI. Muitas pessoas me perguntam acerca do RET, tá? O Regime Especial de Tributação. Ah, Bruno, o RET ele não é aplicável para loteamentos, eu não posso usar o RET no meu loteamento, já que é um empreendimento imobiliário? E a resposta é basicamente não, tá? O loteamento, o registro puro de loteamento, ele não é passível de adesão ao RET, porque não existe, eh, previsão na legislação atual, a Lei 6766 de 79, sendo bem mais específico, de, um benefício tributário para o loteamento especificamente, tá? Ainda que a Lei 14.620 de 2023 trouxe, né, o patrimônio de afetação para o loteamento, que é um dos, itens básicos necessários para adesão ao RET. Mas essa lei, essa legislação, só trouxe o patrimônio de afetação para o loteamento, não trouxe o regime especial de tributação, tá? Então, os loteamentos eles podem, averbar o patrimônio de afetação lá na matrícula do terreno? Podem. Mas eles podem aderir ao RET? Não podem, porque não existe previsão legal para tal. É diferente no caso, da incorporação imobiliária, lá na Lei 10.931 de 2004, que existe tanto a previsão do patrimônio de afetação, obviamente, já que a lei ela nasceu para isso, quanto a previsão do benefício tributário das incorporações imobiliárias, tá? Do RET, sendo bem mais específico. Então, essa lei ela prevê o PA, patrimônio de afetação, e prevê o RET. A Lei 6766, que é a Lei do Parcelamento de Solo, a Lei do Loteamento, prevê o patrimônio de afetação, mas não prevê o RET.
Então, em teoria, você não tem direito de usufruir do RET em loteamentos. Se é do seu desejo, por exemplo, que você tenha essa adesão ao RET, que você tenha esse benefício tributário, você vai precisar, alterar a estrutura jurídica do empreendimento. Você não pode mais, utilizar um registro de loteamento, não pode executar um loteamento. Você vai precisar executar um condomínio de lotes. Já é um tipo diferente de empreendimento imobiliário, mas ele está submetido às regras das incorporações imobiliárias. É algo próximo do loteamento, não é exatamente um loteamento, mas é diferente nesse sentido da lei que ele está submetido. Aí você poderia aderir ao RET, inclusive, esse é o entendimento da Receita Federal, tá? Condomínios de lotes podem aderir ao RET, mas aí é o que eu falei agora há pouco, você vai precisar alterar a estrutura jurídica desse empreendimento. Não ser mais um registro de loteamento, por exemplo, e ser sim um registro de incorporação, seguido de um patrimônio de afetação, é todo o rito para aderir ao RET depois. E se o terrenista, né, esse terrenista, esse loteador terrenista, ele for uma pessoa física? Se ele for uma pessoa física e o registro loteamento constar, esse terrenista como loteador, na data do registro de loteamento, essa pessoa física ela vai se tornar uma pessoa jurídica equiparada, tá? Então, nasce a partir daí a empresa individual imobiliária. Aí, neste caso, essa pessoa física que se equiparou a uma pessoa jurídica, ele terá que pagar aqueles R$ 30.000. Lembra que eu dei o exemplo lá atrás dos R$ 100.000 e 30% é desse terrenista, esses R$ 30.000 ele vai ter que pagar como se ele fosse uma pessoa jurídica. E aí se aplicam as mesmas regras que eu falei desde o começo aqui sobre a parte tributária. Pensando em contabilidade, efetivamente, nesse caso, quando há um contrato de parceria, e são duas pessoas jurídicas principalmente, mas como eu falei, a pessoa física ela se equipara à pessoa jurídica, então ela vai ter que ter contabilidade também. Pensando em contabilidade efetivamente, com um contrato de parceria, a receita que a gente tem desses 100.000, por exemplo, que é de uma venda, de um lote, ela também é segregada. Então, estes R$ 70.000 vão ser receitas do desenvolvedor. Então, lá na DRE do desenvolvedor, vai constar uma receita com venda de lote de R$ 70.000. Na DRE do terrenista, vai constar uma receita de vendas de lote de R$ 30.000. Então, há essa segregação também na contabilidade para fazer jus, no fim das contas, ao contrato de parceria. Aqui existe um entendimento que é pessoal meu e da maioria dos profissionais que são competentes e trabalham com contabilidade imobiliária, de que se você está desenvolvendo um loteamento, um negócio imobiliário que o custo ele é apropriado ao longo do tempo, eu entendo que a receita ela tem que seguir o POC, assim como é realizado na incorporação imobiliária, tá? Principalmente para o loteador desenvolvedor, que é quem está colocando a mão na massa, desenvolvendo a infraestrutura no fim das contas. Eu vou deixar um vídeo aqui na descrição, onde eu ensino o POC para vocês, como chegar no POC, como aplicar o POC sobre as vendas, de uma forma bem simples, de uma forma bem prática, sem nenhum contabilês, tá? Então você, loteador desenvolvedor, veja esse vídeo porque ele é muito importante. Porque você não pode ter dúvidas quando você olha a sua DRE em relação à sua receita. Você pode achar que naquele momento que você está vendo a sua receita, você está vendo 100% da venda, mas não é 100% da venda por essa questão do POC. Então é interessante que você veja esse vídeo que eu vou deixar aqui na descrição. Obviamente, depois desse vídeo, né? Por favor, não veja ele agora. E aqui, como tem essa segregação da receita, o ideal é que só um dos parceiros controle os recebíveis, tá? Pelo menos de forma financeira. De forma contábil, vai continuar segregado. Mas pensando em organização financeira, é ideal que só um dos loteadores controle esses recebíveis. Aí, inclusive, é interessante que haja um controle contábil rígido dessa parte, para que esse loteador desenvolvedor ele saiba exatamente o que é dele e o que é do terrenista.
assim como o terrenista tem que ter na contabilidade dele esse controle rígido do que é receita que compete a ele, que o loteador desenvolvedor ainda não enviou. É muito interessante, é muito importante que haja esse tipo de controle contábil. Então, fazendo uma recapitulação bem breve, bem prática. Contrato de parceria é diferente de contrato de prestação de serviços, tá? O loteador desenvolvedor em um contrato de parceria, ele também está vendendo lotes, assim como o terrenista, pensando em tributação, no lucro presumido desse contrato de parceria. Ambos, o desenvolvedor e o terrenista, eles podem usufruir da presunção de 8% para imposto de renda e de 12% para contribuição social, ficando naquela faixa de carga tributária de aproximadamente 6,73%, tá? A base para você tributar, essas vendas será o seu regime de caixa, será o seu recebimento do mês, junto à correção monetária, junto a juros de mora e multas de mora, e também descontando destratos, vendas canceladas e descontando também os descontos condicionais. Se o terrenista for uma pessoa física, se ele constar como loteador no registro de loteamento, na data do registro de loteamento, ele vai se tornar uma pessoa física, porém equiparada à pessoa jurídica, mas somente para essas operações deste loteamento. Talvez o ponto mais importante que você precisa prestar atenção aqui é em relação ao RET. Não existe RET para loteamentos, tá? Vou repetir de novo. Até o momento, não existe RET para loteamentos, tá? Registro de loteamento, esquece RET. Incorporação imobiliária é outro assunto, é outra questão, que aí tem a previsão do RET, inclusive para condomínios de lotes, que não é loteamento. E a receita contábil de um loteamento, pensando principalmente no desenvolvedor, no meu entendimento, tá? Isso é um entendimento meu, não tem nenhuma norma que preveja isso, mas essa receita contábil, ela precisa acompanhar a evolução da obra, assim como ocorre numa incorporação imobiliária, tá? Inclusive, eu já vou deixar o vídeo aqui na descrição para você ver esse tema. Gostou desse conteúdo sobre contrato de parceria? Ele fez algum sentido para você? Se ele fez, eu vou pedir para você deixar o like aqui embaixo. Comenta aí embaixo o que você achou desse tema, se a sua loteadora ou se a sua incorporadora também ela já usa contratos de parceria para executar empreendimentos imobiliários, ou se você tem clientes que usam contrato de parceria e esse conteúdo ele foi útil para você de alguma forma, comenta aqui embaixo. Comenta aqui embaixo também se você tem alguma ideia de conteúdo sobre loteamentos, sobre construção civil, no geral, que eu vou buscar produzir para vocês. Se inscreve no canal para você que não é inscrito no meu canal, para que você tenha acesso a mais vídeos, para que você saiba, ativando o sininho, quando eu posto um novo vídeo, para você ter acesso imediato. E compartilhe esse canal com aquele seu amigo loteador, com aquele seu amigo incorporador e com aquele seu amigo contador, para ele também ter acesso a esse tipo de conhecimento. Se você precisa de auxílio na estruturação de um loteamento, de um condomínio de lotes ou de uma incorporação, eu vou deixar o QR Code aqui desse ladinho com o meu WhatsApp, clicando, apontando o celular na tela, você vai direto para o meu WhatsApp e lá sou eu que converso pessoalmente contigo. E lá eu vou buscar te oferecer a melhor solução possível de estruturação societária de loteamento, visando segurança jurídica, principalmente visando economia tributária e compliance contábil também. Então não deixe de entrar em contato pelo QR Code que eu vou deixar aqui ou pelo link de WhatsApp que eu vou deixar aqui embaixo também. Fica ligado e vão ter mais vídeos ainda essa semana e valeu!